Olá, nós somos professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou a professora Solange Irene Smolark Dias e estou aqui com vocês junto com a professora Cirlei, muito prazer, eu sou Cirlei Maria Eudone, também sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e a gente está aqui hoje para ter uma conversa a respeito do Manual CALFAG de Citações e Referências. É um manual que embasa todos os trabalhos do curso do CALFAG. E em especial para você que é nosso formando, que está se preparando para o TCC, aproveitem, é uma oportunidade para vocês, né? Cirlei, por que devemos citar e referenciar? Essa é a base do nosso manual, mas por que devemos? Bom, quando nós estamos falando de trabalho acadêmico, trabalho científico, nada pode vir do achismo ou você ler em alguma fonte e não informar de onde é. Então, o trabalho, a produção de conhecimento científico, ela exige um certo rigor. E a comunidade acadêmica, então, ela estabelece algumas normas que padronizam esse conhecimento. E para que esse conhecimento tenha validade, então, é necessário que siga algumas regras, algumas normas, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje e esclarecer para vocês. Muito bem, Cirlei. E se nós citarmos e não referenciarmos, o que acontece? Bom, está protegido por lei todo o trabalho, produção de conhecimento, e se nós não citarmos e não referenciarmos, nós estamos cometendo um crime de violação autoral. Então, há uma lei no Brasil, desde 1998, que regulamenta os direitos autorais, ou seja, todo o conhecimento que a gente adquire através de alguém que já publicou aquilo, nós devemos informar de onde é essa informação para que não cometemos esse crime do plágio. Que bom, Cirlei. Então vamos aprender a como citar e a como referenciar, né? Vamos então começar com as citações, que são obtidas das mais diversas fontes, livros, artigos e diversas outras fontes, né? Pode explicar para nós? Exatamente. Então, nós vamos começar com as citações, Solange. As citações, elas são definidas como tudo que a gente tira de algum local, como você citou, livro, revista, palestra, enfim. E tudo isso que a gente obtém, esse conhecimento, que a gente vai reproduzir, nós devemos seguir algumas certas regras. E essas regras, então, podem ser tanto de citações, podemos fazer citações dessas menções tanto indireta, quanto direta curta, quanto direta longa. E você pode explicar, então, qual é a diferença entre elas? E aqui, para quem está nos ouvindo e ainda não chegou no CALFAG, citação é aquilo que está dentro do texto e as referências são lá, então, depois as obras que foram consultadas, né? Qual a diferença entre esses três tipos de citações? Exatamente, Solange. Então, as citações, elas são as menções dentro do nosso corpo do texto. As indiretas é aquilo que a gente cita de alguma fonte, no entanto, nós interpretamos e escrevemos do nosso jeito. Já as diretas, curtas e longas, ambas são transcrições textuais copiando exatamente o que o autor disse. Inclusive, Solange, se tiver algum erro de português, de gramática, por exemplo, se é algum erro anterior à nossa norma ortográfica, né? A gente deve manter da maneira com que o autor escreveu, no entanto, a gente vai informar que aquilo não está correto atualmente, vai ter um exemplo mais para frente. E você pode apresentar, então, uma síntese, né, desses tipos de citações, Cirlei? Exatamente, eu vou passar aqui alguns exemplos, então, Solange, dos três modelos que eu falei. Começando pela indireta. Então, aqui tem um exemplo do texto do Glancy, está informando, então, sobre como eram as construções romanas e cita que tem uma referência grega e etrusca, é o que diz no texto original. E aqui eu dei um exemplo de uma citação indireta abaixo ali da foto do texto, que é a minha interpretação daquele texto escrita com as minhas palavras
E no final dessa minha citação, eu informei da onde eu tirei essa informação. Então, foi no texto do Jonathan Glancy. Então, eu informei o sobrenome do autor e o ano da publicação do livro, que nesse caso foi 2012. Eu fiz da forma de colocar o final do parágrafo dentro de parênteses. Então, o autor, o sobrenome dele em caixa alta, vírgula, o ano que foi escrito, publicado essa versão do livro. Eu também poderia fazer de acordo com o Glancy, e aí, dessa forma, se está no corpo do texto, ali escrito fora do parênteses, o nome do Glancy, do autor, ele fica escrito normal, apenas com a primeira letra, em caixa alta, o título, o ano entre parênteses e o resto, então, da citação. Então, só lembrando que Solange, uma menção que eu li, interpretei do meu jeito e reescrevi com a minha interpretação do texto. Então, isso quer dizer citação indireta. Exatamente. Já as citações diretas, elas são as menções exatamente igual. Nós não podemos mudar uma vírgula do que o autor disse, porque a gente está informando no texto que é exatamente aquilo que o autor falou. Então, uma vírgula que eu mude pode mudar completamente o que está dizendo, né? Então, a citação direta ela é dividida entre curta e longa. A curta, então, ela é até 3 linhas do corpo do texto, então ela fica no meio do nosso parágrafo. No entanto, nós devemos colocar aspas nessa frase. E aí, da mesma forma, a gente deve informar o autor, ali eu informei o sobrenome em caixa alta, dentro do parênteses, o ano da publicação do livro e deve acrescentar a página da onde foi tirada essa referência. Então, a referência curta é uma referência que vai até 3 linhas e a gente mantém no texto, só informa, entre aspas, quando a gente começa a colocar a menção do autor no nosso texto. E a última, que é a direta longa? A direta longa é quando ultrapassa essas 3 linhas. E aí, a gente deve fazer um recuo de 4 centímetros. Esse recuo também tem a norma de... o espaçamento deve ser simples entre as linhas do texto, como vocês podem ver, é um espaçamento menor. E a letra deve ser menor do que a letra do texto que está no corpo dele normal. Então, uma citação direta longa, aqui eu trouxe um exemplo, mas para que vocês entendam ainda melhor, eu trouxe esse outro exemplo aqui, que é o print de uma página da minha dissertação de mestrado, e está mostrando ali uma citação direta longa. Notem que tem esse recuo, a letra é menor do que a letra do outro texto, e também o espaçamento entre as linhas é um espaçamento simples. Parece complicado, mas no nosso manual tem, então, um resumo, uma síntese disso, né? Você pode apresentar? Exatamente, Solange. Então, tudo isso que eu estou falando não são coisas que a gente tem que decorar. Não. A gente tem que saber que devemos sempre citar, se a gente obter alguma informação e repassar num texto, a gente vai estar cometendo um plágio. No entanto, essas normas, elas estão bem explicadas no nosso manual. Então, lá, por exemplo, tem essa síntese de vários tipos de citações, tanto indireta como direta, como você pode mostrar claramente quem é o autor. Como eu disse, o autor pode estar dentro do parênteses, pode estar fora, você citando que é tal autor, desde que esteja claramente descrito e o seu leitor vai entender que aquilo foi outra pessoa que disse e é você que está reproduzindo aquele conhecimento. Então, eu acho, eu acredito que seja interessante citar o autor, dizer de acordo com tal autor, quando você quer enfatizar realmente quem disse. Às vezes, se não tem importância, se você não quer enfatizar realmente quem disse, pode deixar no final, dentro do parênteses. Eu não sei como que você escreve, só se você concorda dessa maneira. Não, eu acho que sim. E vejam só, tem aqui no nosso exemplo, inclusive,
as chaves, né, com os 3 pontinhos dentro. Quer dizer, você não precisa, às vezes a frase do autor, né, pega um filósofo, né, pega um sociólogo, aqueles parágrafos imensos, não, mas o que interessa para o nosso texto é uma coisa menor. Usa aqui, então, as chaves e os 3 pontinhos, que é para dizer que a frase continua, mas que o que interessa para nós é aquilo, né? Exatamente, como a Solange enfatizou aqui no último exemplo. É uma grande frase, no entanto, só aquelas 2 linhas e meias interessou. Então, você deve informar que vai continuar a frase, não é o ponto final ali na filosofia. No entanto, não interessa o resto para o seu trabalho. É isso aí, né? Cirlei, e você pode dar exemplo de citações de texto com 2 autores e citação de citação? Bom, então como a professora Solange enfatizou, aqui no último exemplo, está essa ideia de que a frase continua, não está um ponto final lá no texto, em filosofia. No entanto, para o trabalho foi necessário apenas essa ideia até filosofia, o restante não interessava. Então você deve informar que essa ideia tem continuidade. E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de um texto da minha dissertação que traz uma ideia de como isso fica no corpo do texto, né? Todas essas citações. Então, ali, no início do parágrafo, eu citei um livro com 2 autores, então, um livro escrito por 2 pessoas, você deve informar esses 2 autores. E, continuando o parágrafo, pode ver que tem outros autores ali que eu citei, que são autores de livros diferentes, então são anos diferentes. No entanto, era a mesma ideia. Eu li, interpretei aqueles 2 livros e entendi que a ideia dos 2 autores era a mesma. E aí, continuando, tem um livro com um autor, ali livro com 2 autores, e ali, mais no final do último parágrafo, tem um APUD, que logo mais eu já vou explicar o que é um APUD para vocês, que nada mais é do que uma citação de uma citação, e termina ali com um livro de 2 autores. Então, só para vocês terem uma noção realmente, Solange, para ver como fica tudo isso dentro do corpo do texto, né? Então, o que é esse tal do APUD que estava ali no meu texto? O APUD é uma citação de uma citação, ou seja, Maria escreveu um livro e José leu o livro da Maria. O José interpretou a Maria de um jeito e ele escreveu essa ideia. Eu fui lá e li o livro do José e fiz a minha interpretação. Então, eu não li o livro da Maria, eu li o livro do José. Então, eu tenho que escrever que foi Maria, citada por José, que disse isso. Então, para esse caso de quando a gente lê alguém citando alguém, a gente deve referenciar isso com o APUD, que tem esse significado de citado por. Mas uma coisa bem importante, o APUD, ele deve ser usado com muita cautela, Solange. Por quê? Se você lê um livro e tem a sua interpretação, eu terei a minha. Então já está 2 passos distante do autor original. Né? E ainda existe citação de citação de citação. Meu então, Deus. Pensa o quão distante às vezes fica do que o autor quis dizer. Tipo um telefone sem fio, né? Que às vezes chega no última pessoa e é outra coisa. E né? aí eu gostaria de só lembrar então a vocês, que são nossos alunos, da qualidade das produções bibliográficas dos TCCs no nosso curso. E a quantidade de alunos que conseguem mestrado, doutorado. Por quê? Porque se preocupam com essas coisas todas, né? Citação de citação em último caso, não é verdade? Assim, quando utilizar um APUD? Quando aquela ideia do autor original é muito importante e às vezes é um livro que não vai encontrar mais, que alguém citou, mas não tem como conseguir a fonte original. Então, só se você realmente precisa e com muita cautela. Por exemplo, Vitrúvio, né? Exato. Vitrúvio, quer dizer, é muito difícil, quer dizer, se é que tem, o original está lá na Biblioteca do Vaticano, ou sabe Deus aonde. Então, a gente lê Vitrúvio através de outros leitores. Exato, né? Aí é compreensível, mas quando se tem o original, vai atrás dele. Aqui é um exemplo, então, do que a gente falou do APUD. Ali está o texto original, então eu estou lendo, por exemplo,
esse texto, que é o texto citado, Oliveira e Monteiro por Oldoni, e como que ficaria então no meu exemplo se eu fosse fazer essa citação. Eu escrevo toda a frase, né? Oliveira e Monteiro, que escreveram isso em 2014, apud Oldoni, ou seja, citado por Oldoni, porque foi onde que eu obtive essa informação, não foi na fonte original. Então aqui é um exemplo, mas lembrando que usar sempre com muita cautela. E você colocou aqui uma situação muito importante, porque o Doni, para vocês sabem, é a Cirlei. A Cirlei já fez uma pesquisa prévia, já leu no original, citou lá na dissertação de mestrado dela, mas depois ela fez um outro trabalho, onde ela tem como fonte de pesquisa a dissertação de mestrado dela. Então, ela está citando aquela dissertação, aquela obra dela, e, com certeza, isso não é considerado, então, uma condição inadequada, né? E agora, uma dúvida, Cirlei. Pode haver mais de uma citação no mesmo parágrafo? Não só pode, como deve, Solange. Então, aqui é um exemplo de um parágrafo onde há várias citações, várias ideias de vários autores, como vocês podem ver. Isso enriquece muito o trabalho, porque você dá a ideia de que você pesquisou não em um autor sobre aquele tema específico, mas você pesquisou no autor X, no autor Y, no autor Z, e você pode até confrontar todas essas ideias, Solange. Então, é algo que enriquece muito. Diferente do apud, que muitas vezes é visto com maus olhos, a utilização de vários autores no parágrafo, ela é visto com muito bons olhos. E aqui é um exemplo seu, Solange, da sua tese em um parágrafo que você também citou. Se quiser fazer um comentário sobre ele. É, porque quando eu estava trabalhando na minha tese de doutorado, havia toda uma base, então, de fundamentação teórica da filosofia, Derrida, da engenharia, da reengenharia, na engenharia de produção, e diversos autores, mas como eu estava, então, fazendo uma síntese, uma tese tem que ser algo inovador, algo inédito, então, essa conversa entre esses diversos autores, de diversas épocas, de diversos conceitos, né, para poder então fundamentar o trabalho, né? Muito obrigada por você trazer. Quanto mais, melhor. Melhor, você mostra o quanto você foi atrás de ideias, de autores e trouxe todas essas ideias para o seu trabalho. Então isso vai enriquecer muito o seu TCC, seu artigo, enfim, o trabalho que você está fazendo. E agora vamos para uma outra situação, então. Pode haver algum parágrafo sem referência, Cirlei? Então, isso é uma dúvida que os alunos sempre perguntam. Mas, prof, eu tenho que colocar o autor em todo o parágrafo, no final desse parágrafo? Deve haver sempre. Não pode ficar parágrafo nenhum sem autor quando a ideia em desenvolvimento for de outro autor, mesmo que já tenha sido referenciado no parágrafo anterior. Então, se eu citei o Glancy em um parágrafo e vou continuar com a ideia dele no outro, todos os parágrafos devem ter o Glancy citado. Mas é importante lembrar que uma pesquisa científica, né, tem caráter de trabalho, de TCC, de artigo, a ideia é que você traga autores mesclando várias ideias, como a gente mostrou no exemplo anterior, né? Mas, se por um acaso é um conceito que apenas aquele autor está discutindo e você tem que citar ele em 2 parágrafos, não é o adequado, mas se for necessário, você tem que informar claramente. Então, o seu leitor deve sempre ter clareza de quem você tirou aquela ideia. Então, sempre deve estar bem claro da onde é aquela ideia, quem falou aquilo que você está citando no seu texto. E a Cirlei falou uma coisa bem importante, 2 parágrafos, 3, quem sabe, numa situação assim única. Isso não significa 2 ou 3 páginas com o mesmo autor. Isso empobrece o trabalho. Exato, né? Isso acaba sendo
tem mais um caráter de fichamento. Exatamente. E não de um trabalho científico que você está trazendo várias ideias. Aí no fichamento sim, mas quando é um artigo, TCC, enfim, não. A ideia é que você traga vários autores. E a grande sacada, gente, para quem quer escrever, antes de escrever, muito ler. Né? É exatamente ler e ficha. Vai fazendo os fichamentos para depois fazer a produção, né? Cirlei, com a citação, para a citação, então, são necessários o nome do autor, o ano da publicação e a página. E como que nós fazemos isso? Bom, Solange, para citações indiretas, é necessário o autor, vírgula, o ano da publicação. A página não é obrigatória. No entanto, não quer dizer que você não possa informá-la. Se essa página, se a ideia você tirou de alguma página específica, você pode informar, é uma gentileza para o seu leitor. Então, ela não é obrigatória de acordo com as regras, no entanto, se você achar interessante, você pode informá-lo. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu informei basicamente todas as páginas. Eu só não informei página quando a ideia que eu citei era do livro como um todo, e aí não tinha uma página específica. Eu também tenho essa prática e para os meus orientandos eu também peço isso. Você sabe disso porque você sempre é banca dos meus orientandos. Exatamente, né? E eu peço para os meus também. Já as diretas, elas são obrigatórias o número da página, porque você tirou aquela citação de algum lugar e você tem que informar onde está aquilo. Então, o autor, o ano e a página é obrigatório. Claro que vai haver situações que não haverá página, você pode pegar alguma publicação da internet, lembrando que apenas se for bons sites, né, com nomes, referências. Existe N casos. Para cada caso específico, a gente vai lá na norma e vê como fazer. Se não tiver página, se não tiver o ano, você vai citar às vezes alguma foto histórica, você não sabe o ano, enfim, tudo isso tem regras específicas quando foge disso aqui que nós estamos falando. Ok, nossa, que aula sobre citações, né? Muito obrigada, Cirlei, por essas valorosas informações. Vamos agora tratar do tema de referências? Você pode explicar o que elas são e dar exemplo, por favor? Vamos lá. Então, nós já falamos de citações e agora vamos falar um pouquinho de referências. O que são referências? As referências é um conjunto, então, padronizado de elementos descritivos retirados de um documento. Então, como a gente falou, pode ser um livro, um artigo, um site, uma palestra, enfim. Isso você vai formar no final do seu trabalho essa lista de referências que vai estar informado todas as informações desse livro, dessa palestra, diferentemente do que a gente falou até agora, Solange, que era citações, que a gente só informa o autor, o ano e, dependendo do caso, a página. No caso das referências, que fica lá no final do trabalho, é informado tudo. Então, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai ver o que deve ser informado. Ok, e sempre lembrando então que as referências estão lá no final do trabalho, são em ordem alfabética. Se nós temos, por exemplo, diversas obras do mesmo autor, Oldoni de 2014, Oldoni de 2015, Oldoni de 2016, por ordem, então, cronológica após a ordem alfabética. Exatamente. Né? Então, aqui eu trouxe só um exemplo, no caso de livro, que é o exemplo assim, mais básico, mais utilizado, e às vezes, talvez, eu acho que o mais simples para a gente utilizar mais. Então, se for um livro de um autor, então a gente coloca ali o último sobrenome da pessoa, em caixa alta, vírgula, as iniciais dos primeiros nomes, então o L.M. Aí a gente coloca o nome do livro em negrito. E se esse nome de livro tiver, por um acaso, 2 pontos, até os 2 pontos está o negrito. Depois, a cidade em que foi feita essa publicação, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano que foi feita essa publicação. Ali um exemplo de 2 autores, ou se tivesse mais autores, enfim, aí a gente divide os autores por ponto e vírgula, mas seguindo a mesma ordem anterior.
Nesse exemplo, esse livro especificamente foi a 3ª edição. Então, antes da cidade, a gente informa qual é a edição. Se for a primeira, não tem necessidade de colocar a primeira edição, mas se for a 15ª, tem livros com diversas edições, A né? Bíblia? A Bíblia, então. Então, assim, como a gente conversou, aqui é 2 exemplos básicos de livro com 1 ou 2 autores, mas a gente vai citar inúmeras fontes diferentes. Então, para a gente saber como citar cada fonte, é ir lá no manual e olhar o exemplo, que é exatamente o exemplo como eu dou aqui, lá no manual do site, da palestra, do vídeo no YouTube, enfim. Exatamente. E não se preocupem, queridos, porque as normas técnicas, as NBs, né, elas são muito específicas, mas claro, para poder achar o que você precisa, tem que ir lá na norma técnica e procurar, né? E aonde a gente encontra, no caso de livros, então, essas informações, né? Onde encontramos essas informações para fazer as referências? Então, nos livros, Solange, a gente vai encontrar tudo isso, editora, qual é a publicação, o ano da publicação, tudo isso a gente encontra na ficha catalográfica. De maneira geral, a ficha catalográfica ela está no início do livro, mas existem livros que deixam lá para o final. É mais raro, geralmente está no começo, mas se você não encontrar no começo, vai estar no fim. Então, se é um livro que foi publicado, ele obrigatoriamente terá uma ficha catalográfica com todas essas informações que a gente precisa. Os livros na língua portuguesa, editados no Brasil, de uma maneira geral, são no início do livro. Alguns livros em língua estrangeira, publicados fora do Brasil, alguns são lá ao final, né? E claro, gente, o que é o começo, o que é o final do livro? Se você está lendo um livro em árabe, o final do livro, ou em japonês, o final do livro é o que é para nós a primeira página. Mas isso já é para um curso mais avançado, né? Então vamos lá, Cirlei. E são só os textos que são referenciados? Como é que devem ser com relação às ilustrações? Não, Solange, tudo que a gente vai obter de alguma fonte, a gente deve mostrar da onde obtemos isso. Então, como são feitas referências nas ilustrações? Então, ilustração o que é? É um desenho, é um esquema, uma fotografia, um mapa, um fluxograma, enfim, tudo que é uma imagem, né? Que não seja texto. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de uma figura que foi obtida em uma fonte específica. E aí, como a gente coloca isso no texto? Nós devemos, em cima da figura, colocar se ela é figura, se ela é fluxograma, dizer o que ela é, nesse caso é uma figura, é a figura 1 do meu texto, se eu tiver depois outras figuras no meu trabalho eu vou colocando o número de acordo, o título dela e abaixo da figura, então eu coloco a fonte, 2 pontos, aqui provavelmente foi de um site e dentro do parênteses o ano. Aqui é um gráfico e é importante citar, Solange, que às vezes a gente faz gráfico que nós mesmos montamos o gráfico, no entanto, as informações a gente tirou de algum lugar. Né? O gráfico eu que fiz, então eu não preciso citar. Não, o gráfico, as informações você obteve de algum lugar. Aqui é um gráfico que foi obtido na fonte aqui, Exame, que é uma revista, né? E aí em cima explicando que é um gráfico e o título do que é esse gráfico. E aqui, por fim, um quadro, né? Que também deve haver a sua referência. Que esse quadro foi tirado do Neto e aí, em cima, explicando que isso é um quadro e o título dele, que é a variação do uso dos porquês, que inclusive vocês podem estudar esse uso dos porquês, que isso também está bem interessante aí nesse bem quadro. Interessante, né? A gente erra muito nos porquês, né? Exato. Então, agora, let's go, né? Vamos, né? Vamos fazer, né? Agora que tudo isso está esclarecido, como é que a gente começa, então? Né? Então, a gente começa. A primeira coisa é você saber para quem você está escrevendo. Aqui nós estamos falando de trabalhos que serão escritos nas disciplinas, no TCC, então a gente deve seguir as normas que a FAG estipula. E a FAG, todo o manual dela está baseado na ABNT, claro.
E bem disponível, bem claro, né? Exatamente. Sempre revisado, sempre atualizado. Com inúmeros exemplos, e a gente teve uma revisão no ano passado, 2021. Boa parte dos textos que a gente trouxe aqui nos slides foi todo embasado no nosso manual, né? Como a gente citou. No entanto, se a gente for escrever para uma revista ou para um congresso, às vezes um congresso internacional, essas regras, elas podem mudar. O que não muda nunca é que você tem que informar da onde você tirou aquela informação. Então, sempre vai ter que estar citado, terá que ter as referências. O que pode mudar, por exemplo, é que o autor pode ser que não seja em caixa alta no meio do texto, pode ser que as referências estejam em uma ordem diferente. Então, tudo isso você vai descobrir olhando as normas para onde você está publicando. Se é para uma revista, para outra universidade, enfim, Solange, os trabalhos, eles podem ser publicados em inúmeros locais. Então, cabe o aluno se interessar, ir atrás e aí ver como se faz, escrever, enriquecendo o texto, citando, referenciando, revisando a escrita. Então, fazendo tudo isso, com certeza terá um belo trabalho. Que maravilha. E eu gosto de falar que, às vezes, a gente submete um excelente trabalho para uma revista, mas o foco daquela edição, daquela revista naquele momento, não é o que nós escrevemos. E por causa disso, às vezes, aquele artigo não é aceito para publicação naquela edição. Isso não significa que eu vou jogar fora o que eu escrevi. Eu pego aquele texto e vou adequá-lo a uma outra chamada de trabalho, seja em evento, seja em revista, para poder, então, publicar, né? Porque é a minha pesquisa. E fazendo aqui uma metáfora, é mais ou menos quando a gente vai fazer uma mala para viajar. Se eu vou viajar para o Caribe, eu levo um determinado tipo de roupa. Se eu vou viajar para o Ártico, eu vou levar outro tipo de roupa, não é? Exato. Então, se adequar às normas de cada publicação. E eu tenho um bom exemplo disso que você falou, que eu já submeti um trabalho para um evento, e nesse evento foram submetidos muitos trabalhos e o pesquisador, que seria responsável pela mesa onde eu iria apresentar, que eu submeti, ele me mandou um e-mail e me disse que o meu trabalho, ele estava entre muitos selecionados, no entanto, ele não estava tão de acordo como os outros, mas que ele era um excelente trabalho e me convidou para participar de um outro evento na Argentina. E aí eu fui para a Argentina e apresentei esse trabalho que tinha sido rejeitado porque ele não tinha tanta relação como os demais no foco, né, daquele evento. Enfim, então a gente nunca vai jogar fora. Eu só adequei para esse novo local de publicação. Exatamente. Então vejam, o exemplo de uma excelente autora, de uma excelente pesquisadora, a professora Cirlei, que já passou por isso, eu já passei por isso. E para quem quer, então, esse caminho, que é o caminho da academia, não se desespere se de repente aconteceu uma coisa dessa, né? E para você que está começando seus passos em iniciação científica, esse trabalho que nós fizemos está à disposição de você, assim como esse vídeo que nós estamos colocando, né? Cirlei, sou-lhe muito grata por essa brilhante apresentação e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito os nossos alunos de arquitetura e urbanismo, né? Com certeza vai ajudá-los a terem melhores publicações, melhores produções científicas. Muito obrigada. Com certeza, Solange, obrigada, viu, por participar aqui comigo. E com certeza vocês terão muitas publicações por aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.